Há mais de 3.000 anos, no auge do poder do Antigo Egito, um faraó reinava com mão de ferro. Seu nome ecoaria através dos séculos. Ramsés II. Mas uma história épica estava prestes a se desenrolar. Um confronto entre o poder humano e o divino, que mudaria o destino de uma nação inteira. Esta é a história do Êxodo. Ramsés II ascendeu ao trono por volta de 1279 a.C. Ele não era apenas um faraó, ele se considerava um deus vivo. Sob seu comando, o Egito alcançou seu apogeu. Monumentos colossais eram erguidos. Exércitos conquistavam terras distantes. E a riqueza fluía como o próprio Nilo. Mas nas sombras dessa grandiosidade um povo sofria. Os hebreus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, haviam se tornado escravos. Durante gerações, eles moldavam tijolos sob o sol escaldante, construindo as cidades Tessuro, de Pitom e Ramsés. Suas costas curvavam sob o peso da opressão, e seus gemidos subiam aos céus. Foi neste cenário de desespero que Deus escolheu um libertador. Moisés, um hebreu criado como príncipe egípcio, que fugiu para o deserto após matar um feitor. Aos 80 anos, enquanto apacentava ovelhas, no Monte Horebe, algo extraordinário aconteceu. Uma sarça comum começou a arder em chamas, mas não se consumia. E de dentro do fogo, a voz do Deus de Abraão ecoou: Eu vi a aflição do meu povo. Eu te envio a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Moisés resistiu, alegando não ser eloquente, mas Deus insistiu, prometendo que Arão, seu irmão, falaria por ele. Moisés e Arão se apresentaram diante de Ramsés com uma mensagem simples. Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo. A reação do faraó foi de pura arrogância. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Mais do que recusar, Ramsés aumentou o fardo dos hebreus. Agora, eles teriam que buscar sua própria palha para fazer tijolos, mantendo a mesma cota de produção. O povo se voltou contra Moisés. Parecia que tudo havia piorado. Mas Deus prometeu a Moisés: Agora verás o que farei a Faraó. Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Livrarei vocês da escravidão e os redimirei com braço estendido. O que se seguiu foi uma demonstração de poder divino sem precedentes. Uma a uma, 10 pragas cairiam sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Era o julgamento de Deus sobre os deuses do Egito. Primeiro, Arão estendeu sua vara sobre as águas do Nilo. Diante dos olhos de Ramsés, o rio sagrado do Egito se transformou em sangue. Peixes morreram, o fedor se espalhou, e não havia água para beber. Mas os magos do faraó imitaram o prodígio, e o coração de Ramsés permaneceu duro. Então vieram as rãs, milhões delas invadindo casas, camas, fornos. Depois, piolhos que atormentavam homens e animais. Os magos tentaram reproduzir, mas falharam, admitindo: Isto é o dedo de Deus. Seguiram-se enxames de moscas, mas apenas sobre os egípcios. A terra de Gósen, onde viviam os hebreus, permaneceu intocada. Uma peste mortal dizimou todo o gado egípcio, mas nenhum animal hebreu morreu. Úlceras dolorosas eclodiram na pele dos egípcios e seus animais. Então veio a Saraiva, pedras de gelo, misturadas com fogo caindo do céu, destruindo plantações e matando tudo que estava no campo. Cada vez, Ramsés prometia deixar o povo ir, mas quando a praga cessava, ele endurecia seu coração novamente. Gafanhotos cobriram a terra em nuvens tão densas que escureceram o sol. Eles devoraram cada folha verde que restava, mas Ramsés não se curvou. Então Deus trouxe trevas, uma escuridão tão densa que podia ser sentida, uma escuridão que durou 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem se levantar. Mas nas casas dos hebreus havia luz. Ramsés expulsou Moisés de sua presença. Sai, não torne a ver o meu rosto. Moisés respondeu: Bem disseste, não tornarei a ver o teu rosto. Mas uma praga final estava por vir, a mais terrível de todas. Deus disse a Moisés:
Ainda uma praga trarei sobre Faraó. À meia-noite passarei pelo Egito, e todo primogênito na terra morrerá, desde o primogênito de Faraó até o primogênito da serva, e todo primogênito dos animais. Mas o povo de Israel foi instruído. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, e passar seu sangue nos umbrais e vergas das portas. Aquela noite, quando o anjo da morte passasse, ele veria o sangue, e passaria por cima daquela casa. Era a primeira Páscoa, Pessach em hebraico, que significa passar por cima. À meia-noite, um clamor ecoou por todo o Egito, do palácio à prisão, do campo à cidade. Todo primogênito havia morrido. O próprio filho de Ramsés, o herdeiro do trono, estava morto. O Egito, que havia matado os bebês hebreus no Nilo, agora chorava seus próprios filhos. Naquela mesma noite, Ramsés chamou Moisés e Arão. Levantai-vos, saí do meio do meu povo. Ide, servi ao Senhor. Levai vossas ovelhas e vosso gado, ide. Os egípcios, aterrorizados, praticamente expulsaram os hebreus, dando-lhes ouro, prata e roupas, o pagamento pelos anos de escravidão. A jornada dos hebreus não terminaria ali. O Mar Vermelho, o Sinai, 40 anos no deserto, ainda estavam por vir. Mas naquela noite, a escravidão terminou. Um povo que era nada aos olhos do mundo foi libertado pelo poder de Deus. Mas por que esta história permanece tão poderosa 3.000 anos depois? Porque ela nos fala sobre algo mais profundo que história antiga. Ela fala sobre libertação, da opressão, da escravidão, do que nos prende. Fala sobre um Deus que vê o sofrimento e não fica indiferente. Para os cristãos, a Páscoa judaica prefigurava algo ainda maior. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue liberta, não apenas de um faraó terreno, mas da escravidão do pecado e da morte. A libertação do Egito foi um prenúncio da redenção definitiva